Bom dia, amigos. Depois de uma ausência forçada, voltámos para falar-vos de um dos mais polémicos cientistas de sempre, que de resto tem uma história de vida enternecedora e bastante sofrida. Até já! Quando ouvimos um nome, particularmente se trata do nome de uma figura marcante na história da humanidade, como é o caso, é difícil associar esse nome a uma pessoa humana, à sua história pessoal, porque o que emerge sempre é o pensamento em torno das conquistas e das realizações dessas pessoas que se destacaram. Hoje vamos falar-vos um bocadinho de Charles Darwin. Charles Darwin tem o seu nome de tal forma associado à teoria evolucionista que é difícil pensar neste cientista e perceber que, para além do cientista, houve um homem com anseios e com desejos e com desgostos e alegrias. Mas é o que vamos fazer hoje, é esse exercício. Darwin nasce numa família nobre, o pai é médico, o avô tinha sido poeta. Ele nasce no início do século XIX, na Inglaterra, numa terrinha chamada Shrewsbury, em 1809. O pai quis muito cedo que ele seguisse medicina, e é em medicina que o vai inscrever. E quando ouvimos a história até este momento, pensa-se, bem, faz sentido, medicina, cientista. É mesmo aí, logo no início, que se percebe que há alguma coisa neste jovem que não vai ser dentro do expectável, dentro do caminho que a família tinha traçado. É que Darwin desiste da medicina. E desiste da medicina e troca a medicina nada mais, nada menos pela teologia. Ele quer seguir a carreira eclesiástica e põe a ciência de parte na sua vida. Acontece que a ciência e o gosto pela investigação perseguiram-no. Enquanto desenvolve os seus estudos de teologia, ele conhece um senhor que é um clérigo chamado John Henslow, e é este homem que se dedica à botânica e às ciências da natureza de uma forma tão apaixonada que leva Darwin a retomar o gosto pelas ciências da natureza, pelo estudo do mundo que nos rodeia e que o leva a colecionar, por exemplo, plantas e rochas e a dedicar-se à botânica. E é também este homem, o Sr. Henslow, que consegue que Darwin, apesar das suas poucas habilitações na altura, siga no Beagle, o barco que vai fazer para a coroa de Inglaterra uma viagem de mapeamento do hemisfério sul. Este barco há de percorrer toda a América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, para fazer um mapeamento do terreno, e Darwin vai aproveitar para estudar as espécies. A viagem durou mais de 5 anos e nos seus estudos como naturalista ele descobre algo em que passa a acreditar e cuja teoria passa a desenvolver, é que todos os seres de uma determinada espécie descendem de um ancestral comum. E outra coisa que ele defende e que é importante para a nossa história é a questão da transmutação. Sobretudo, Darwin tem uma certeza, que a procriação em regime de consanguinidade gera perdas e cria fragilidades nas espécies que recorrem à consanguinidade. Bem, ele regressa, adoece, cura-se e, no fim de se curar, decide casar-se. Na verdade, Charles Darwin faz uma coisa interessantíssima. Faz uma lista de vantagens e desvantagens em relação a casar-se e não se casar. Casar de um lado, não casar do outro. A título de curiosidade, um dos elementos que ele tinha nas características ou nas razões para não casar era não ter tanto dinheiro para comprar livros. Para casar era ter uma companhia.
e, de uma forma um bocadinho machista, ele chega até a tomar uma nota num dos seus cadernos que diz: bem, enfim, quão mau é que isto pode ser? Pelo menos há de ser melhor do que ter um cachorro. E é nesta altura em casa que Darwin começa a desenvolver a teoria evolucionista e começa a acreditar que dentro de uma determinada espécie os seres reproduzem-se com as mesmas características, mas vão transmutando algumas características até que se transformam noutros seres completamente diferentes. E ele está a estudar isto e sempre com a questão da consanguinidade em mente, que o preocupa bastante, e é uma coisa sobre a qual ele reflete, e encomenda até à coroa britânica que se faça um estudo específico sobre as consequências da consanguinidade e a fragilização que ela gera nas espécies. Quando decide casar, apesar de consciente disto tudo, Charles casa com Emma Darwin, que é nada mais, nada menos do que sua prima direita. O grande defensor das fragilidades da consanguinidade casa em consanguinidade. E podia até pensar-se, bem, casa mas não tem filhos, mas teve. Não teve 1, nem 2, nem 4, nem 7, teve 10 filhos. 8 dos 10 filhos de Darwin sucederam bem, figuras ilustres, destacadas, com estudos, pessoas que conseguiram ser bem-sucedidas e bem resolvidas. 2 dos 10 filhos morrem muito jovem, ainda crianças. E um deles, Anne, morre com um pouco menos de 10 anos. E era a flor daquele casamento. Era, sem dúvida, a filha preferida de Charles e Emma Darwin. Charles Darwin sofre tanto com a morte da sua filha que põe em causa todos os seus estudos. Tem a teoria evolucionista pronta, está a ser pressionado para a publicar. Algo em quem ninguém acreditava antes e toda a gente acredita naquele momento, e ele retém a publicação por causa da morte da sua filha. Retém, mais tarde vem a fazer a publicação, mas é um homem já absolutamente descrente. Descrente na Bíblia, em Deus, na religião, e descrente também na ciência. Um homem que toda a vida oscilou numa dicotomia entre ser um teólogo ou um ateu, que ele acaba por confessar que não é. Ele nunca põe em causa a presença de Deus, pelo contrário. É uma das primeiras pessoas a defender que a ciência pode caminhar para Deus, mas sempre dividido entre ser um devoto clérigo ou dedicar-se completamente à ciência. Acaba por desistir de uma e de outra, devido ao desgosto da morte prematura da sua filha de 10 anos, Anne. E este desgosto é tanto maior quanto ele considera que ele, acima de qualquer outro, teria tido a obrigação de saber que aquilo poderia acontecer. E isto porque a morte da sua filha Anne é causada por uma doença que decorre da consanguinidade, ou pelo menos torna a filha mais frágil por ter sido gerada em consanguinidade. E temos aqui uma figura que mudou a face da biologia para sempre, mas que nunca conseguiu decidir-se interiormente, nem por Deus, nem pela ciência. Conseguiu decidir-se, sim, pelo seu amor à sua filha. Um bocadinho ao jeito de Santo Agostinho, o amor é aquilo que redime o homem. Bom fim de semana.